Ils savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation Em semântica e discurso, formação discursiva corresponde a um domínio de saber, constituído de enunciados discursivos que representam um modo de relacionar-se com a ideologia vigente, resultando o que pode e deve ser dito por um sujeito. Como se vê, a noção de sujeito está entrelaçada, desde sempre, à de formação discursiva. Segundo Péchet, os indivíduos são interpelados em sujeito de seu discurso pelas formações discursivas que representam na linguagem as formações ideológicas que lhes são correspondentes. A formação discursiva tem seus saberes regulados pela forma sujeito e, vista assim, essa forma sujeito apresenta-se dotada de bastante unicidade, sobretudo quando Péchet introduz o que chamou de tomada de posição, que consiste em um movimento pelo qual o sujeito toma posição e se identifica consigo mesmo, com seus semelhantes e com o sujeito. Esse desdobramento do sujeito consiste em uma reduplicação de sua identificação. Essa reduplicação indica que, nesse momento, Péchet entende a formação discursiva como um domínio bastante fechado e homogêneo. Na verdade, tanto a forma sujeito e a formação discursiva acabam sendo bastante homogêneas. Entretanto, em outro capítulo da mesma obra, Péchet introduz 3 modalidades de tomada de posição, as quais relativizam essa reduplicação da identificação. O sujeito apresenta-se dividido em relação a ele mesmo, e essa divisão do sujeito se materializa nas tomadas de posição frente aos saberes que estão inscritos na formação discursiva que o afeta. A primeira modalidade remete ao que Péchet designou de superposição entre o sujeito do discurso e a forma sujeito. Tal superposição revela uma identificação plena do sujeito do discurso com a forma sujeito, caracterizando o discurso do bom sujeito, que reflete espontaneamente o sujeito e que nada mais é do que a reduplicação da identificação. A segunda modalidade caracteriza o discurso do mau sujeito, que através de uma tomada de posição se contrapõe à forma sujeito. Essa segunda modalidade consiste em um distanciamento, dúvida, questionamento, contestação, revolta, em relação aos saberes da formação discursiva, conduzindo o sujeito do discurso a contra-identificar-se com alguns dos saberes da formação discursiva que o afeta. Entretanto, essa tensão entre a plena identificação com os saberes da formação discursiva e a contra-identificação com os mesmos saberes ocorre no interior da formação discursiva, ou seja, o sujeito do discurso questiona os saberes pertencentes à formação discursiva em que ele se inscreve a partir do interior da própria formação discursiva. Isto é, a contra-identificação é um trabalho do sujeito, do discurso, sobre os dizeres e os sentidos que são próprios à formação discursiva com que se identifica e, por conseguinte, se institui como forma de resistência à forma sujeito e aos saberes que ela organiza. O efeito de reduplicação da identificação da primeira modalidade dá lugar a uma superposição incompleta, que resulta de um certo recuo, que permite a instauração da diferença e da dúvida que são responsáveis pela contradição no âmbito da formação discursiva. Esta segunda modalidade traz para o interior da formação discursiva o discurso outro, a alteridade, daí resultando uma formação heterogênea. Essa
essas duas modalidades, Peixoto acrescenta uma terceira, que funciona sob o modo da desidentificação, isto é, de uma tomada de posição não subjetiva, que conduz ao trabalho de transformação, deslocamento da forma sujeito. Ou seja, o sujeito do discurso desidentifica-se de uma formação discursiva e sua forma sujeito, para deslocar sua identificação para outra formação discursiva e sua respectiva forma sujeito. Nessa terceira modalidade, o sujeito rompe com a formação discursiva em que estava inscrito e com a qual se identificava e passa a identificar-se com outra formação discursiva e com sua respectiva forma sujeito.